Circle of Inevitability, capítulo 930. Fim de semana. Nada mal, um filme pipoca qualificado, comentou Franca sinceramente após sair do cinema, saboreando a experiência por alguns segundos. Ao lado dela, a multidão que se dispersava entrava no shopping agora fechado, caminhando em direção aos elevadores ainda em funcionamento sob iluminação fraca. Jenna permaneceu em silêncio por um momento, então disse com uma mistura de desejo e desânimo: com os filmes de hoje, alguém ainda assiste a peças de teatro. Entendendo por que Jenna diria isso, Franca respondeu em um tom reconfortante: as pessoas ainda os assistem. Peças e óperas têm características e encantos diferentes em comparação a filmes e programas de TV. Uma grande parcela das pessoas ainda os apreciará, eles apenas não serão mais o mainstream da sociedade. E além disso, Franca deliberadamente aliviou o tom: atores de teatro são atores, e atores de TV e cinema também são atores. Jenna imediatamente caiu em contemplação. Isso é verdade, mas o cenário da performance mudou, e muitas técnicas de atuação precisam ser alteradas. Caso contrário, parecerão exageradas. Enquanto a multidão se dispersava, Lumian disse pensativamente: se o poder da árvore mãe do desejo pode penetrar no hospital Mushu, os atores não seriam facilmente influenciados? Franca hesitou por um momento, então suspirou: é possível. Alguns deles vivem vidas de devassidão e desejos transbordantes. Lumian assentiu, segurando a mão de Ludwig enquanto seguia o público em direção aos elevadores que ainda estavam funcionando para os espectadores saírem do cinema após o fechamento do shopping. Ao longo do caminho, Franca encontrou o ambiente muito escuro, com as poucas luzes acesas iluminando apenas o caminho e obstáculos suficientes para evitar tropeços e colisões. Tem a atmosfera de uma história bizarra. Franca não tinha esquecido que o passeio deles hoje à noite era para testar os limites da frase: cuidado com a noite. Pelas informações fornecidas pelos portadores de cartas dos arcanos maiores, ela sabia que a sequência 4 do caminho vidente, que também era o caminho do tolo, era chamada de feiticeiro bizarro. Então, ela deliberadamente usou bizarro para descrever a história em vez de fantasma. Ao ouvir isso, Jenna, já altamente alerta, ficou ainda mais vigilante. Lumian, agindo como se nada estivesse errado, levou Ludwig para dentro do elevador. Mas quando Franca e Jenna o seguiram, ele continuou apertando o botão de abrir a porta e se virou para sorrir para os outros no elevador. Desculpe, ainda tem um acompanhante que não chegou. O público que se afastava instintivamente olhou para fora da porta, encontrando o saguão do elevador vazio e nenhum som de passos se aproximando de longe. Seus corações de repente pararam. Lumian soltou o botão e sorriu para todos: tudo bem, ele está dentro agora. Os olhares dos outros no elevador congelaram de repente. Eles não viram ninguém entrar no elevador. Tape. Franca deu um tapinha no ombro de Lumian, dizendo divertidamente: você está feliz por ter pregado uma peça, não é? Após entrar na cidade dos sonhos, influenciada pelas informações online e pelo ambiente cotidiano, ela gradualmente recuperou o tom e a maneira de falar de uma local. Após a bronca brincalhona, ela rapidamente se desculpou com os outros no elevador: sinto muito, o cérebro do meu amigo tem espasmos frequentes, por favor, perdoem seu péssimo estado mental. As pessoas inicialmente irritadas, ao verem uma mulher tão bonita se desculpar sinceramente, sentiram-se envergonhados de fazer barulho, mas ainda assim voltaram o olhar para Lumian. Ele deveria se desculpar. Lumian imediatamente fez uma leve reverência. Desculpe, minha piada foi longe demais. As pessoas no elevador olharam para Franca e Lumian, algumas lamentando que tal flor tivesse encontrado um jovem mentalmente instável,
outras achando que o rosto do jovem estava destruído e queriam financiar coletivamente um tratamento para seu cérebro. Nesse momento, as portas do elevador se fecharam lentamente, descendo. De repente, as luzes dentro do elevador começaram a piscar. O coração de todos saltou até a garganta. Franca e Jenna se lembraram da frase, "Cuidado com a noite", enquanto outros se lembraram da brincadeira de Lumian antes. Felizmente, as luzes piscantes não afetaram a operação do elevador. Alguns membros da plateia saíram no primeiro andar, enquanto outros, junto com o grupo de Lumian, foram para o estacionamento subterrâneo. De volta ao sedã cinza alugado, Franca não comentou que tudo continuava normal, era apenas um interlúdio dentro de um interlúdio. Ela resistiu firmemente a qualquer comportamento que pudesse levantar suspeitas. Ela se virou para Lumian e perguntou curiosamente, "Por que você fez aquela brincadeira de repente?" Lumian riu. Naquele momento, pensei de repente, e se a invisibilidade psicológica de Anthony se tornasse incontrolável, algo semelhante não aconteceria. Então, tentei. Ao ouvir o nome de Anthony, Franca e Jenna rapidamente se viraram para olhar o banco de trás. Ao ver Anthony, ambas suspiraram aliviadas. Graças a Deus ele entrou no carro. Lembro-me dele entrando. Lumian continuou. Além disso, uma brincadeira não tão exagerada como essa em um ambiente relativamente fechado como um elevador, combinada com o fator noite, pode nos permitir experimentar algumas coisas sem chamar muita atenção. Você descobriu alguma coisa? Pressionou Franca. Não tenho certeza se o piscar subsequente das luzes do elevador foi um produto do experimento, Lumian respondeu pensativamente. Isso conta? Jenna sentiu que foi apenas uma falha mecânica simples que não levou a nada em comum depois. Lumian riu. Você não acha que a luz do elevador piscando fez com que parecesse mais uma história bizarra? A brincadeira que preguei também estava se desenvolvendo intencionalmente na direção de uma história bizarra. Franca, que havia tirado o carro da vaga, de repente percebeu. Isso se baseia na descrição do feiticeiro bizarro nos materiais, para ver se ele poderia desencadear os instintos do subconsciente do sonho e provocar certas mudanças controláveis. É mais provável que isso aconteça à noite, o que pertence ao lado mais maligno e desagradável do sonho. Lumian teve pensamentos semelhantes antes de sair. Eles não ousaram fazer mais experimentos e retornaram de carro para a comunidade alugada, temendo estimular o digno celestial e atrair seu olhar. Nada aconteceu ao longo do caminho. De volta ao apartamento alugado, Lumian olhou ao redor e disse, preliminarmente, parece que se não interagirmos com o Senhor Tolo e pessoas importantes, ou investigarmos questões místicas, não parece provável que encontremos anomalias, mesmo se sairmos à noite. Claro, isso é apenas o resultado do experimento de uma noite e não pode ser transformado em uma conclusão ainda. Precisa ser repetido várias vezes para verificação. Franca e Jenna suspiraram aliviadas, seus espíritos menos tensos. O rosto de Ludwig mostrou alegria. Isso significa que podemos sair para comer churrasco agora? Franca olhou para o menino ingênuo e resmungou interiormente. A principal razão pela qual não levamos você para comer churrasco à noite não é, cuidado com a noite, é a pobreza. Reticências. Fim de semana, no apartamento alugado. Um quadro negro feito de gelo foi fixado na parede, com sua superfície coberta de esboços e fotos, cada um cercado por post-its de cores diferentes com palavras e descrições. Esses esboços e fotos correspondiam a diferentes alvos de pessoal. Notas adesivas brancas continham as observações do esquadrão e, para comparação, o conteúdo relevante dos materiais fornecidos pelos portadores de cartas dos arcanos maiores foi extraído e registrado em notas adesivas verde claras, colocadas adjacentes às brancas no quadro de gelo.
Com sua habilidade conspirador suprimida para a sequência 7, Lumian ficou diante deste quadro negro de gelo para reduzir a carga em seu cérebro, esfregando o queixo e olhando para frente e para trás, tentando encontrar detalhes potencialmente problemáticos que os portadores das cartas dos arcanos maiores poderiam ter perdido. Nenhuma descoberta particularmente valiosa, exceto por aquele incidente infeliz. Franca balançou a cabeça depois de revisar 7 ou 8 vezes. Anthony concordou com a cabeça. Jenna olhou para o celular e disse: deveríamos ir para as aulas de tutoria dos sonhos agora. Ludwig, que estava assistindo desenhos animados e constantemente fazendo pedidos, com base no conteúdo do desenho, imediatamente pareceu desanimado. Lumian desviou o olhar e enfiou o quadro negro de gelo na bolsa do viajante de Jenna. Depois de estacionar o carro na diagonal oposta às aulas de tutoria dos sonhos, Lumian levou Ludwig para fora do carro. Ele disse a Franca, Jenna e Anthony: de agora em diante, mantenham distância de mim e Ludwig. Não liguem, não enviem mensagens. Ludwig e eu também não voltaremos esta noite. Nós nos reagruparemos com vocês amanhã de manhã, depois de confirmar que não há problemas. Franca e os outros assentiram solenemente, sem objeção. Isso porque Lumian poderia em breve encontrar o reflexo do Senhor Tolo, Zhou-Mingrui, nas aulas de tutoria dos sonhos e ter uma breve conversa, que poderia ser potencialmente descoberta pelo digno celestial e resultar em ser expulso do sonho. Portanto, a equipe teve que se dividir para evitar que a expulsão de uma pessoa afetasse a equipe inteira. Cada pessoa só poderia ser expulsa do sonho 3 vezes, sem desperdício algum. Depois de fechar a porta do carro, Lumian segurou a mão de Ludwig enquanto atravessavam a rua na faixa de pedestres e entravam nas aulas de tutoria dos sonhos. Bem-vindo, Lilu, disse a recepcionista de pele escura, reconhecendo Ludwig. Ele não teve uma impressão forte do menino, mas sim de sua mãe. O rosto de Ludwig ficou sombrio e ele não respondeu. A recepcionista de pele escura se virou para olhar para Lumian. É necessário assinar. Você é? Sou o pai de Lilu, Lumian respondeu calmamente. A recepcionista de pele escura ficou chocada. Uma coisa é a mãe de Lilu parecer jovem, mas como seu pai também é tão jovem. Amor precoce, casamento precoce, parto precoce, certo? Após o check-in, Lumian foi conduzido pela recepcionista até a porta da aula de inglês para iniciantes. O professor estrangeiro, Anderson, já estava de pé na frente da sala de aula, com um lenço cobrindo o punho esquerdo, sorrindo para a sala cheia de crianças. Adivinha o que eu posso fazer aparecer? Uma flor, uma bola de ping-pong, um panda. As crianças brincaram alegremente. Anderson removeu o lenço, sem revelar nada. Eu fiz o ar aparecer. Ele anunciou em voz alta. As crianças soltarão sons de escárnio, mas Anderson continuou sorrindo. Ele viu Lumian e Ludwig na porta e foi até Lumian, dizendo: você também está aqui para a aula de inglês para iniciantes. Embora você esteja um pouco velho e seu cérebro possa estar definido, não importa. Querer aprender é sempre uma coisa boa, é claro, coisas boas não necessariamente levam a bons resultados. Eu sou o pai de Lilu, Lumian apontou para Ludwig, nem um pouco provocado. Ele aproveitou a oportunidade para dizer: Senhor Anderson, posso adicioná-lo no WeChat? Se Lilu não se comportar bem, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Anderson olhou para Lumian por alguns segundos, então sorriu. Ok. Ao escanear o código, Lumian adicionou o WeChat de Anderson Hood. O nome do professor estrangeiro no WeChat era um nome que deixa uma profunda impressão em você. Ponto.